Agora, um chamado de Brasília. O Itamaraty tenta coordenar uma conversa entre Lula e os presidentes do México e da Colômbia com Nicolás Maduro e com Edmundo González. Repórter Bruno Pinheiro chegando agora. Eles acreditam mesmo que essa reunião, Bruno, poderia resultar numa negociação de uma crise, uma saída para a crise venezuelana? Boa noite, bom trabalho. Estão otimistas, mas essas conversas seriam individuais. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. A expectativa de que esses representantes, de fato, consigam uma conversa, consigam agendar uma conversa ainda esta semana. De que forma essa conversa iria acontecer? De forma individual, ouvir Edmundo González e ouvir também Nicolás Maduro. Justamente seria uma expectativa de iniciar uma negociação. Não seria uma conversa de ambos juntos ali no mesmo momento. Seria de realizar alguns questionamentos, ouvir algumas respostas e levar essas mensagens para o outro nome. Além disso, existe também a expectativa de que os representantes dos mesmos governos vão até a Venezuela para conversar com diplomatas, com diversas autoridades, exceto com a líder da oposição, Maria Corina Machado, porque os aliados de Nicolás Maduro não aceitam uma conversa com ela. Então, ela ficaria de fora de uma negociação. Mas essa conversa iria, então, acontecer. Seria uma certa extensão de uma conversa com os representantes diretamente com Nicolás Maduro e Edmundo González. Eles acreditam que é importante para respeitar a soberania e também encontrar uma saída. O Palácio do Planalto continua achando que ainda não é hora de tomar um lado, de tomar uma posição. É hora de aguardar o resultado, porque agora a Corte Suprema da Venezuela recebe 15 dias para analisar as informações que, de acordo com Nicolás Maduro, ele repassou as atas para a Corte Suprema da Venezuela, que vai checar as informações através de uma auditoria que ele mesmo solicitou quando ele visitou a Corte Suprema da Venezuela na última semana. E agora, durante 15 dias, existe uma chance disso ser estendido por mais alguns dias até finalizar essa auditoria. Enquanto isso, aqui no Palácio do Planalto, há um entendimento que ainda não é hora de responder, é hora de aguardar essa auditoria e esse resultado ser divulgado. Ainda sobre a reunião que aconteça ao longo dessa semana, Lula retorna amanhã a São Paulo, nessa viagem do Chile, onde ele não se manifestou ainda sobre a Venezuela, e continuamos aguardando essa repercussão e se de fato essa reunião vai acontecer ao longo da semana. Tiago. É isso, e saber se haverá algum tipo de discussão realmente entre os países, mas é esperar para ver o que vai acontecer na Venezuela. Não dá para tomar uma decisão antes, se é que uma decisão vai ser tomada. Bruno Pinheiro, de Brasília, até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, a discussão, talvez 2 pontos, né? Primeiro, será que é hora já do Brasil entrar nessa discussão e continuar pressionando, conversar com esses países? O outro ponto é imaginar se haverá algum resultado que chegará da Venezuela, né? Não sei se alguma saída em vista é no curto prazo, né? Tiago, eu não sei se ingenuidade é a palavra mais adequada, mas qual é a chance de, sentados em uma mesa, Nicolás Maduro e Edmundo González chegarem a um acordo? Será que o Maduro vai entregar o governo diante de uma pressão brasileira, do México ou da Colômbia? Será que o Maduro vai entregar as atas reais das eleições venezuelanas depois de uma pressão diplomática do Itamaraty, do Brasil e desses outros países envolvidos? Não há muita esperança, não há o que esperar desse tipo de encontro. A intenção pode ser a melhor possível do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, do Itamaraty, mas o resultado provável, positivo, é muito distante, é improvável, na verdade. O que os outros entes mundiais estão fazendo é desconsiderar a autoproclamação de Nicolás Maduro como presidente reeleito. Por quê? Porque as eleições não foram limpas, transparentes, como se pede a lei venezuelana. Isso está na lei venezuelana, que as atas devem ser apresentadas tão logo se encerre as votações. Isso não aconteceu. Então,
Se tem mais um degrau nesta jornada brasileira em tentar resolver a situação da Venezuela com esta conversa, que aconteça. Mas eu, particularmente, não tenho esperança nenhuma de que isso vá resolver a situação na Venezuela. A discussão Cober, só acrescentando nesse debate, é esperar alguma decisão na Venezuela que provavelmente não virá, né? Os analistas internacionais todos são unânimes, não adianta. Uma hora isso vai acabar perdendo força, né? Como já aconteceu das outras vezes. Se a gente olhar para a história e ver como os países que eram territórios de ditadura deixaram de ser ditadura, isso só aconteceu depois de muita pressão popular, de uma situação insustentável. E aí, quando, numa situação que não há mais como manter o regime totalitário, há ali, em alguns casos, uma cessão por parte do governo ditador, e aí há aquela discussão toda de anistia ou não anistia. Mas não parece o caso lá na Venezuela. Nicolás Maduro tem ao seu lado todas as instituições, a própria Justiça Eleitoral venezuelana, né, que lá tem outro nome, as Forças Armadas e muitos outros entes públicos que ainda estão sob o seu comando. Então, não me parece adequado que se espere da Venezuela um regime de transição para um regime democrático, para que se respeite o resultado das urnas, ou para que se saiba, pelo menos, o resultado das urnas. Não me parece que isso esteja em vias de acontecer na Venezuela por agora.